como que você lida com o luto? Você já perdeu pessoas próximas e sentiu que a maneira que você reagiu a isso foi diferente da média? Você se sentiu culpado por não ter chorado bastante ou por ter sido muito insensível? Aqui é o Id e você está em mais um episódio de Fractais. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bom, Id? E aí, meninos? Tudo Bom, bom? tudo Olá, bom? audiência querida. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo. Bom dia, Fê, tudo bom? Isso acontece Pequeno luto. um Pequenininho pequeno luto. luto, mas bora, galera, bora falar de luto. Em primeiro lugar, acho que a coisa que a gente pode colocar aqui é essa coisa da nossa diferença entre. Às vezes tem coisas que podem morrer pra gente ter um peso muito grande. E a gente pode ficar de luto por coisas que os outros não vão entender. Por exemplo, comigo, quando alguém morre, eu sinto que eu sofro muito no longo prazo. Como que no momento da morte, em que tá todo mundo chorando, extremamente triste, eu meio que fico muito literal, fico muito sério, e depois esse meu luto, ele vai se prolongando, na verdade, por toda a vida, o tempo inteiro, retornando em pequenos momentos de lembranças que eu vou tendo das pessoas e por aí vai. E por muito tempo eu me culpei muito por não ser a pessoa que, tipo, chorava no velório. Inclusive em velório eu sempre fico extremamente estressado, porque parece que eu tenho uma obrigação de chorar, e aí todo mundo fica dando sermão sobre a vida e falando sobre um sentido maior. Isso me dava uma revolta imensa, porque eu falava, que isso, cara? Sério, a pessoa morreu, mas respeito, sabe? A morte não tem um propósito assim, não tem uma razão, não tem um destino. A pessoa só morreu. E Ixi, de pior é quando as pessoas fazem piada em velório. Isso me incomodava muito, assim. Eu via as pessoas de grupinho dando risada. Eu falava, cara, o que tá acontecendo? Eu entendo que isso é uma maneira também das pessoas conseguirem passar aquele momento de estresse, mas eu achava bem esquisito, assim. É Toda vez bem que eu via, eu falava, cultural, né, também, eu acho. Porque a gente tem uma forma de lidar com o luto, se você for pensar em outras culturas, ou principalmente que a gente é, para falar a palavra que o Alexandre gosta, atravessado pela cultura americana fortemente, né? Quem viveu nos anos 90, principalmente, com aquela. Você via muito em filme, né? Toda aquela homenagem, toda aquela alegria no velório, né, das pessoas, que é uma forma que a gente aqui não tem, né? Para eles é um pouco normalizado, até a questão da celebração com comida, com compartilhamento, todo mundo, aquela coisa enorme na casa da pessoa. Eu acho super estranho também. Eu acho, assim, para mim o velório seria um momento de você reverenciar a vida daquela pessoa, mas com tanto respeito que para mim exige uma certa seriedade. Eu não consigo também ter esse comportamento que o Idio falou e vocês falaram de ir ao velório e ficar rindo e ficar num grupinho enquanto outras pessoas estão chorando lá dentro do espaço e tal. Acho bem estranho, é assim, que não a consigo coisa do entender. velório, a coisa do velório pra mim, Dani, me pega muito mais um conceito geral de que é como que eu reajo a emoções intensas coletivas. De certa maneira, eu tenho uma certa fobia assim de sentir emoções intensas no coletivo. Também. Então a minha reação é sempre me isolar, sabe? É como que é uma emoção tão forte, tão intensa que eu não quero compartilhar, não quero fazer nada, eu não quero nenhum olhar sobre ela, eu não quero que ninguém fique pensando se eu tinha que estar mais triste ou menos triste ou avaliando qualquer reação minha. Então, sei lá, eu penso no velório, eu perdi uma amiga da minha idade no infarto fulminante. Eu lembro que no velório dela, eu só cheguei, então todos os amigos lá, eu fui lá, dei um salve no caixão dela e logo depois, cara, já fui dar uma volta no meio do mato, sabe? E fiquei, tipo, me enfiei no mato onde eu sabia que ninguém podia me ouvir e fiquei cantando lá e tocando minha gaita, entendeu? E esse foi o meu luto, essa foi a maneira de reagir, porque eu não conseguia estar naquele contexto em que tantas emoções intensas estavam sendo colocadas à mostra, à flor da pele. E isso bate tanto na minha emoção intensa, quanto no eu ver a emoção intensa do outro e não saber como reagir. Pega muito nesse lugar também, né? Essa coisa de, tipo, ver a dor do outro e não saber como reagir, porque é isso, é muito intenso. E é como se colocar a mão no fogo, entendeu? Não tem muita explicação.
Uhum. Felipe falou um negócio sobre quando ele morresse, ele gostaria muito que no velório dele fossem muitas pessoas, né? E comigo, galera, é o oposto. Eu, na verdade, nem gostaria de ter um velório. Sempre quando eu penso na minha morte, eu gostaria que ninguém nem soubesse que eu tivesse morrido. Porque eu tenho, como eu tava falando, eu tenho um pavor tão grande de emoções intensas coletivas, que assim, cara, eu não quero que você pense na minha morte, eu já morri, já Não dá acabou, para eu já virei fugir, né, no adubo. seu velório dessa emoção. Você não vai Não, esse não poder dá, eu já fugir. tô ali. E muitas vezes quando eu imaginava a minha morte, eu imaginava, tipo, indo pro meio do mato e morrendo e ninguém sabendo disso, sabe? E essa ideia me agrada muito, assim, porque pra mim, construções sociais em cima de momentos tão intensos sempre me incomodam. Porque é sempre uma disputa, parece, muitas vezes, de tipo, quem tem mais lugar pra falar daquilo, porque eu posso sofrer mais, porque eu conheci aquela pessoa a mais e não sei o quê. E aí eu vou percebendo, tipo, todas essas coisas sociais acontecendo dentro de um velório, muitas vezes, e isso começa a me enlouquecer, sabe? E pra mim, o meu velório eu gostaria que não tivesse ninguém, que ele nem existisse, na verdade, e que minha morte passasse completamente batido. Eu prefiro que, tipo, lembrem dos meus vídeos, das coisas que eu faço, e por aí vai, porque eu sempre acreditei que a minha vida, ela tá representada nessas coisas, nesses filhos que eu coloco no mundo, né? E não no meu corpo físico. O meu corpo físico é só um corpo, entendeu? E ele vai morrer como todos os outros, e é só isso. Ele só morreu, ponto, acabou. Eu concordo com isso do ponto físico, tá? É 100%. Mas a minha é tudo questão de simbolismo mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não sei qual é o efeito. Eu já vou estar morto. Mas eu acho que a morte da pessoa é pra quem fica e não pra quem vai. Então, tipo, pra mim, tudo que você faz ali, tipo, a morte de uma pessoa, tipo, não é mais pra ela. É o simbolismo dela pra aquelas pessoas que ficaram. Tipo, a dor é É pra quem fica. Então, ritual. tipo, pra quem te ama, e quer mostrar essa dor, não ter esse espaço, caso isso seja um espaço, tipo, pode afetar essa outra pessoa. Você pode não se importar para essa outra pessoa X ou não querer, mas às vezes o velório, dependendo de como é feito, ele funciona muito bem para essas pessoas. Por exemplo, na morte do meu outro vô, quem fala normalmente sou eu. É tipo assim, na família eu sou o que se sente mais confortável de falar e eu falo do coração mesmo. Mas, tipo assim, eu até falei no velório do meu avô coisas engraçadas que marcaram a vida dele, para mim, sabe? Então teve riso nesse quesito, mas foi muito uma homenagem a ele e simbolismo da importância dele Sim, para isso. mim, que envolve coisas engraçadas. Então, tipo assim, não é haha, engraçado, tô rindo uma piada sobre uma coisa do dia Claro. anterior, mas tem uma coisa a ver com aquilo. E até o Rabino, na época, veio falar comigo. Ele falou, pô, adorei seu discurso, né? E, tipo, Eu também eu já falei... passei por isso. Um Então padre foi falando pra interessante, porque mim, daí eu falei tipo, coisas que nossa, não você foi deveria... super bom. Foi super bom nisso. Mas ele falou, foi, mas eu falei um monte de coisa, tipo, coisa, tipo assim, tipo... Eu falava até desde que ele tinha gaveta com as revistas, com as Playboys dele escondida, e isso era importante pra mim, pro meu primo, sabe? Tipo assim. Claro, com Então, Denunciando certeza. seu avô. Aí tu não, descobre uma mas faceta dele ali. eu denunciei no velório, então eu posso denunciar agora, não tem problema. Essa coisa da morte, do velório, da honra, pra mim me incomoda muito porque é tão, tipo, mentiroso. Sabe, o ser humano não é um bicho tão honrado também. Tem várias outras coisas no meio do caminho. E é como se se ignorasse tudo isso naquele momento, sabe? E a Uhum. pessoa se torna meio que quase que um Santa, santo, né? uma imagem Uhum. imaculada. E isso pra mim nunca fez sentido nenhum. Uhum. Vocês trouxeram esse assunto, eu tô percebendo quanto sou revoltado com o velório. Agora, você acha que no balanço final não tem jeito? Eu acho que o velório é meio assim, o velório, essa passagem, você faz um balanço final da pessoa. E aí, Ale, tem uma questão também da nossa memória, concentrar muito mais as coisas boas, né, do que as coisas ruins. Então, de qualquer forma, eu acho que isso vai perdurar para além das coisas ruins.
Então, eu isso diria que a acaba nossa sendo memória grava o que ela demonstrado pode, assim. também. Pra Exatamente. cada Aí que avó eu ia minha eu colocar. tive vivências totalmente diferentes, assim. Exato. Esse ponto da neurodivergência, da gente tipo, ter uma memória que simplesmente lembra tudo, talvez por isso a gente se comporte diferente num velório. Porque a gente simplesmente não consegue selecionar essas memórias. E eu, em velório, muitas vezes tem isso. Eu tinha muita dificuldade porque eu ficava vendo esse todo o tempo inteiro. E as pessoas só ficavam falando de coisas boas e dessa pureza. E eu falando, meu, que isso, cara? Você sabe que não foi assim. Quantas essa pessoa não te chateou? Quantas essa pessoa não te fez coisas ruins? E aí agora isso não existe mais porque ela morreu? Com as relações, né? Porque também você vê algumas pessoas tendo uma reação absurda aí. Você fala assim, gente, você maltratou essa pessoa a vida toda. E agora você tá nessa histeria. Mas aí que tá. Mas Tipo, isso isso me serve de palco revolta. também. Tem que lembrar que o velório um palco pra muita gente, né? Isso, porque tem um monte Mas de. assim, E aí você pode querer fazer uma eu fico cena meio ali chocada. pra trazer algum sentido pros outros. Aí é manipulação também, as pessoas podem usar esse momento pra isso. Mas eu queria apontar, porque a gente tá falando do velório aqui, né? Como esse momento logo após a morte. E aí eu queria apontar para essa questão da nossa experiência não linear também do luto. E, por exemplo, em relação à minha avó, as minhas duas avós já faleceram, né? Mas a minha avó materna, que eu amava muito, eu tive um luto que foi antes da morte dela, porque ela faleceu de um acidente, apesar da idade, ela morreu com 93, mas um acidente de carro. Lembro. Então, que é uma coisa totalmente inesperada de imaginar uma senhora tão idosa, né? Que você fala, poxa, vai falecer de câncer um dia, algum problema assim. Não, falece de um acidente, que é uma coisa que a gente pensa mais para a juventude, assim, né? E aí, os 15 dias entre o acidente e o falecimento dela, eu meio que já fui me preparando, porque a gente sabia que ela não ia sobreviver. Foi muito grave o acidente. Então, no momento do velório, eu já tinha vivido a despedida, porque eu já estava ali. Inclusive, eu lembro do momento em que ela faleceu, que a gente pediu para desligar as máquinas da UTI, e eu fiquei segurando a mão da minha avó. Ai, caramba, fico emocionado. Desculpa, pensei que eu fosse conseguir. Não, fica tranquilo. Eu sou exatamente igual com meu avô. Não, exatamente igual. Não, mas acho que eu posso contar, assim, porque foi muito curioso, assim. Foi às 3 da tarde. E aí eu fiquei segurando a mão dela. E foi um lapso de tempo enorme, assim, porque foi uma coisa muito curiosa. Eu fiquei 8 horas segurando a mão da minha avó em pé. Eu não me dei conta, assim. Aí eu comecei a ficar com sono às 11 horas da noite. Aí o médico falou, não, vai pra casa, tal. Aí eu voltei pra casa, ela acabou falecendo de madrugada, assim. Mas eu fiquei acompanhando aquele momento, segurando a mão da minha avó, e parecia que abriu um parênteses no tempo, porque eu nem me dei conta de que eu tava tanto tempo ali segurando a mão dela, tal. E aí eu tinha me despedido nesse momento. Então, no velório, não tinha mais... assim, essa despedida já tinha acontecido. Então, tem uma coisa que eu vivi previamente. E aí é isso, assim, essa linearidade, ela não acontece. Assim, desculpa, pessoal, fiquei emocionado. Tô com a voz embargada desculpa. ainda. E essa coisa da não linearidade, cara, que eu tava falando de quando o luto, eu sinto que os lutos da minha vida eu nunca superei eles. Essa é a grande real. E essa é uma das razões pela qual eu quase todo dia de manhã eu me pego chorando. Ninguém nem sabe disso, ninguém nem vê. Mas eu tô, tipo, sozinho ouvindo uma música e começo a chorar porque eu lembro de uma pessoa que morreu. E é o tempo inteiro isso não passa, não passou até hoje. Eu tô com 29 anos e eu ainda choro pela morte de várias pessoas que morreram na minha vida. E no velório eu não chorei. E eu sinto que isso é aí que bate a coisa da nossa neurodivergência. Nessa não linearidade, nas coisas virem em situações completamente aleatórias e o quão difícil é expressar isso pro mundo. Porque o mundo, ele cobra as reações de você. Ele espera que você reaja de uma maneira XYZ. Mas a questão é que não é assim, né? E tem uma coisa que eu queria colocar aqui, muito curiosa, que eu sempre tive meio que um certo apreço pela tristeza, sabe? Eu sempre me senti meio privilegiado, às vezes, me sentir triste e sentir essas emoções. Como se fosse, tipo, uma maneira de eu olhar para intensidades dentro de mim. E eu sinto que todo mundo olha para a tristeza como algo que você quer que passe, né? Ah, não, passa logo, esse luto tem que passar, esse momento tem que passar. Só que não é assim, né? Para mim, não. E talvez por isso o lugar do velório por aí vai sempre foi tão difícil. Eu acho chorar super reconfortante, assim. Eu não gosto justamente quando eu não choro de uma coisa triste, que fica vindo um sentimento que não cabe, assim. E principalmente quando a gente não consegue manifestar,
Eu acho bem difícil, assim. Aí vai virando uma ansiedade, uma outra coisa, a gente começa a se sentir culpado porque parece que a reação é inadequada. E aí, para completar em relação a isso, justamente dessa minha avó, no dia do velório eu já estava super cansado, assim, e a gente estava resolvendo as coisas todas de, coroa de flor, e onde vai fazer o velório e tudo mais. E aí teve um momento que eu estava ali na frente do caixão com a minha família e começou a me vir uma sensação muito ruim. E foi quase uma crise de pânico, porque eu tava com medo de ter uma gargalhada. Foi uma coisa muito estranha, assim. Eu comecei a olhar Sim. assim e falei, cara, que sentimento é esse que eu tô ouvindo aqui? E aí veio uma onda, assim, como se eu fosse explodir num riso. Aí eu falei, cara, que coisa bizarra, assim. Aí eu me contive e fiquei com uma sensação de uma iminência de perda de controle, que nem uma experiência de pânico, assim. Aí passou, e eu fiquei pensando, falei, cara, que é isso, assim? E aí eu penso nessa, olhando para trás agora, eu fico pensando nessa coisa da inadequação da nossa resposta. Imagina se eu tivesse soltado uma gargalhada ali no meio do velório, a pessoa falou assim: o que tá acontecendo, Ale? E aí eu não sei É. se era o peso todo daquela tensão de ter que decidir desligar os aparelhos, de ver o falecimento, de estar a família toda e não saber, sabe assim, foi uma onda assim. Então, essa resposta da nossa inadequação também ela pode entrar nos caminhos muito estranhos afetivos, assim. Muito. E aí precisar conter isso também na frente dos outros. Isso não quer dizer que eu não tinha É um amor difícil. enorme por ela, que eu não tinha sofrido pra caramba. E as pessoas sabiam porque elas tinham acompanhado todo esse momento prévio, assim. Mas acontece essas coisas. E a gente tem Mas aí essas. vem um pouco Fala, Ed. do que a gente tá fazendo aqui, né, Ale? Que é nosso trabalho nesse podcast, que é tipo conscientizar as pessoas ao nosso redor de como a gente é, pra justamente poder Uhum, ser como a gente é nesses momentos. uhum, E quando o Fê tava falando essa coisa do tipo, o velório é mais pras pessoas que ficam do que pra você, eu fiquei uhum, pensando, nossa, mas eu espero, se é pras pessoas que ficam, elas não me conheceram então, elas não me entenderam. Se elas acham que tem uhum. uma necessidade de ter um velório, as pessoas nunca me conheceram de verdade, porque cada vez mais na minha vida eu tenho que deixar muito claro os meus valores e as coisas que eu penso, justamente porque na hora que eu morrer eu quero que esteja muito claro na cabeça das pessoas o porquê É, não Mas é aí pra as ter um pessoas vão te velório receber mas com os é o valores diferente. delas, né, Ed? Elas, Então. É, exatamente, Iti. Você, tipo É. assim, cada pessoa é o seu peso em relação àquela pessoa, na dor daquela pessoa. Por exemplo, quando você começou o episódio falando quando tá no velório e a pessoa faz o discurso religioso sobre, tipo, a pessoa vai pro céu, ou depende do que a pessoa acredita, e aí você faz a sua cara dizendo, não, ela só morreu, ela virou terra. Tipo É, assim, é a sua visão daquele mundo que é totalmente diferente daquela pessoa, sabe? E para aquela pessoa, em qualquer momento, mas naquele sim. especificamente, aquilo ali é extremamente importante acreditar naquilo ali, sabe? E, tipo, mesmo que você não acredita, e eu também não acredito, é, é bom deixar a pessoa acreditar. Tipo, você fala, cara, não é esse meu momento que eu tenho que convencer alguém de alguma coisa agora, sabe? Porque, Então, tipo, cara, isso tá é. funcionando. Tipo, qualquer verdade agora vai atrapalhar. E qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é deixar essa pessoa mais calma, o meu objetivo não é eu ter razão, sabe? E eu fico pensando muito nessas coisas constantemente, assim, entre o desejo do que eu acredito e o que é importante naquele momento, sabe? Então, é, é interessante esse tipo de coisa. E outra coisa, a gente está falando de velório também como se fosse uma coisa única. Só que o velório, para mim, dependendo de quem eu vou, para quem eu vou e como a pessoa morreu, o velório tem simbolismos totalmente diferentes, né? Se é um amigão meu, tem um velório. Se o cara morreu que já estava lutando por uma doença há anos e na verdade a gente já estava torcendo, não torcendo, mas achando que ele já deveria ir, que ele estava mal, o velório tem simbolismo diferentes, assim, tipo assim, a surpresa da morte, de tudo, estão várias outras coisas que acontecem lá que podem, por exemplo, eu me senti muito mais mal num amigo meu que era do jiu-jitsu, que eu não via há anos, porque eu não lutava mais, mas ele morreu num acidente, tipo, morreu afogado, e aquilo me afetou tanto, porque eu via a família, as crianças, sabe, aí me afeta pra cacete, entendeu? Mais do que a morte dele, né? Enquanto outros, assim, pessoas que foram muito importantes para mim, mas já estavam doentes há tanto tempo, mas tanto tempo, que aquele velório não teve, era muito mais um tipo, realmente, ele viveu e que bom que ele já foi, sabe? Ele estava sofrendo, tipo assim, é muito Uhum. diferente. E eu vejo que para quem está indo lá, às vezes você está indo lá, e cada pessoa tem seu modo. Então, aquela galera que fica conversando no canto e rindo, eu não acho legal. Mas eu já fui essa pessoa, que eu fui no velório de uma pessoa X, que tava um monte de gente, e aí eu encontrei um monte de amigo que eu não via há muito tempo, porque esse foi um momento que eu encontrei uma galera muito antiga,
E aí a gente acabou conversando sobre coisas do passado e, tipo, lembrou de momentos. Aquele é o momento certo ou errado de fazer isso? Analisando, talvez não tenha sido o melhor momento e eu acho que eu ri ali, ou tá numa conversa feliz no momento triste, tá sendo ruim para quem tá em outro momento. Talvez faltou empatia do meu lado, como se a gente fatia de outras pessoas. Mas do outro lado, tipo assim, cara, eu encontrei um amigo que eu não via há 10 anos, sabe? Tipo, mas eu acho que existem muitos velórios dentro de um velório, com muitas sensações diferentes, e até no quesito de tipo de religião. Eu fui num velório uma vez que a pessoa era evangélica, a família era católica, tudo, e aí teve 2 velórios, né? Teve o velório, hoje para mim foi bem marcante. Aí teve o velório católico, que foi bem deprê no quesito religioso, dar as mãos e tudo mais. E aí depois teve o velório evangélico, que foi tipo quase uma festa. As pessoas gritavam, a alegria da pessoa viver, sabe? Tipo assim, ela era completamente diferente o approach religioso para os dois, assim. E aí eu até virei para minha esposa, e eu não sou nem católico nem evangélico. Eu falei assim, cara, eu do evangélico eu achei muito mais interessante, assim. Tipo, combinou muito mais comigo. Se eu fosse escolher uma religião agora baseada nesses 2 velórios, eu escolheria evangélico, sabe? Então, tipo assim, é engraçado como cada religião, ou como você viveu, te ensina como você deveria se portar ou agir naquele momento. Essa é a Sabe questão, o que né? que Esse eu. dever. Esse dever se portar de Então, alguma O dever é o maneira. problema. eu ia Cara, até trazer um pouco essa questão, justamente, porque a gente falou bastante aqui da morte, do velório, que são passagens muito ritualizadas, né? Mas a gente tem muitos outros lutos ao longo da vida que não estão ligados à morte física, né? Tem separações de trabalho, né? Uma vez acho que eu li uma pesquisa que quando você perde o emprego é o segundo maior luto que se tem na vida depois da morte. É considerado. E esses lutos, Mais do que relacionamento? eles não são. Oi? Mais do que É, relacionamento? Relacionamento, fim de Caraca! emprego, doença grave, mudança de casa e perda de alguém próximo. mas isso é muito. Isso eu estou falando de uma coisa que era há 20 anos atrás, tá? Porque eu lembro que quando foi que eu perdi um emprego meu pela primeira vez, e eu lembro que eu me deparei um pouco com essas questões. E a gente não tem uma formalização de como lidar nesses momentos. A gente não tem um ritual. E aí é que eu acho que a nossa neurodivergência, ela aflora ainda mais. Porque você não vai nem tentar seguir nenhum padrão, você vai ser só você mesmo. E aí você vai conseguir entender como é que você está lidando com esse luto. E uma das coisas que eu percebi ao longo da minha vida é que meu luto ele é muito diluído, né? que nem eu, Muito Dani. diluído. E muitas vezes eu não consigo entender que aquilo é um luto, né? Eu não sei lidar com aquilo, porque ele está tão diluído, está tão no dia a dia de algumas coisas, que só depois, assim, de muito tempo, essa questão da minha saída do banco, por exemplo, que foi bem na hora para mim, falei, tá, ok, eu já estava esperando, já estava buscando outra coisa, etc. Mas aquilo me acompanhou, assim, certamente por mais uns 10 anos. Uhum. Né? Total. E sem entender, só depois. E aí você não dá para falar assim, era a maturidade, a gente entende agora com a maturidade, mas não, acho que não é isso. Não sei se vocês têm Não, outros não, lutos dessas outras. essa é a questão, Dani. É uma intensidade emocional. É uma intensidade emocional que a gente tem que ela é presente o tempo inteiro. Eu percebi que eu vivo o luto constantemente no meu dia a dia. O pensamento da morte ele é frequente na minha cabeça. O tempo inteiro eu estou pensando sobre ela. Sobre a minha morte, sobre a morte das pessoas, sobre como as coisas podem acontecer e por aí vai. Como a vida pode ser breve, como a gente não tem controle de muita coisa que as pessoas acham que elas têm. E é por isso que esse momento da morte de alguém quando revela e tudo mais é tão difícil. Porque eu não consigo me relacionar com o outro. Porque aí eu percebo, nossa, realmente as pessoas nem pensavam nisso. E eu penso nisso o tempo inteiro. O quanto as coisas podem acabar tão rápido, a coisa da morte. A morte não é tão... Quer dizer, né?
Eu não sei, né, pessoal? Eu não É que sei de tem. nada, a gente vai vivendo e A gente aprendendo. fica tentando distinguir essas coisas, mas é interessante que vocês estão falando. Eu sinto muito essa questão de estar constantemente me despedindo das coisas. É curioso, assim. Mas acho que um dos marcadores mais importantes dessas despedidas foi realmente o final da minha primeira relação amorosa, assim. Pra mim foi de uma violência, assim. Eu falei, cara, que dor é essa, assim? Foi terrível. E eu demorei muito tempo pra também aquietar isso. E senti como uma morte mesmo. E eu lembro na época de pensar que eu tinha sido devolvido para mim mesmo, que é como quando eu estava namorando com ela, assim, a minha presença, a minha existência estava dividida e compartilhada, e a hora que terminou ela falou, toma você de volta para você, se vira aí, né? E foi muito doloroso, assim. E depois disso, quando eu tive essa experiência muito concreta, assim, dessa... E já tinha perdido meu avô paterno, ele morreu quando eu tinha 7 anos, mas eu lembro que eu tinha uma saudade, mas eu não tinha visto isso de uma maneira tão dura e tão concreta. Depois disso, eu fiquei com uma clareza de que as coisas podem acabar, e aí eu vivo meio que constantemente me despedindo, assim, sabendo que um amigo tá vindo, ele já pode ir, que um namoro vai começar, ele já pode terminar, eu fico com essa constante, assim, por perto. Catastrofismo, né? Meu catastrofismo, assim. Não, e eu penso nisso, inclusive, em relação à questão de como eu concebo a minha sacralidade, né? Como eu já falei aqui, eu me considero ateu nesse sentido, né? Se alguém perguntar, se acredita em Deus, eu É. falo, nesse que vocês acreditam, não. Mas eu fico com essa constante sensação de que eu me despeço, eu acredito mais em adeuses do que em deuses, assim, sabe? Uma coisa de estar o tempo inteiro me despedindo de Uhum. tudo, assim. E, inclusive, disso que é essa apreensão que a gente pode se agarrar no, a existência tem um nó duro aqui e tal. Eu falo, não, não tem. E eu vivo bastante Exato. constantemente isso, essa sensação que você tá falando da morte, eu acho que eu experimento cotidianamente também nesse modo, assim. Interessante Demais, falar cara. Eu olho disso. uma paisagem, eu vejo o negócio e falo, nossa, é quase um É contato lindo religioso e com já as se coisas mesmo. despedindo, né? É um É, do sim ou não ao tipo, mesmo tempo, né? Aham, aham. exato. Sim. E aí, eu queria contar uma história pra vocês de velório, porque a gente tá falando de tipo de velório e mortes e tal. E eu pude experienciar uma morte, galera, da minha avó por parte de pai. E eu não falo com meu pai, tipo, sei lá, agora deve fazer 16 anos. Mas eu voltei a falar com ele e depois parei. Mas o ponto é, eu nunca voltei a falar com a minha avó. E aí eu só pude. Quando eu fui ver minha avó de novo, ela já tava em estado vegetativo na cama pra morrer, né? E aí imagina, né? Eu cheguei lá, tipo, a família inteira na casa dela e eu, pá, né? Ide, estou de volta. Eu peguei meu violão e toquei uma música que eu fiz pra ela, sabe? E aí ela deu tipo um grunhido assim, ó. E pra mim aquilo foi o máximo, Que sabe? E foi demais. do caramba, cara. E eu fico pensando nela e me despedindo dela em todas as coisas. E aí, Fê, quando o padre me elogiou, foi que imagina, né? Eu sou, tipo, muito ateu. Eu literalmente, não é só que eu não acredito em Deus, eu nego Deus. A ideia de Deus me ofende, Ó, que literalmente. negar é um modo de não ser ateu, hein? Que vocês têm que afirmar pra poder negar. É Eu verdade. tô brincando Mas, aqui de mais claro. não, mas o ponto é, eu realmente sou muito revoltado com Deus. Mas imagina eu subindo numa igreja na missa de sétimo dia, dando um discurso para todas aquelas pessoas que me julgam tanto, né, em tantos sentidos. E aí eu falei para eles, falei, nossa, eu vejo a minha avó o tempo inteiro e aí para mim esses momentos de luto, de velório, vem, por exemplo, eu tava escalando um dia, aí eu olhei tava tipo na parada ali, né, já ancorado com o negócio, ou seja, não precisava me segurar em nada. E olhei pra rocha e tinha tipo uma arvorezinha assim saindo da rachadura. E aí na hora me veio minha avó, cara. Ah, que Eu falei, legal. nossa, que lindo, né, cara? Pô, que irado essa pessoa poder estar representada nessas. Isso é tão mais real do que, tipo, o peso de ter sido tal coisa, o peso de ter feito ou não ter feito tal coisa. Isso é tão pequeno, entendeu? É tão mesquinho, cara. E esse ambiente de Uhum. velório traz tanto isso, a coisa da morte traz tanto isso. É, Nossa senhora, quanto mais a gente tá falando, eu fico pensando que eu vou ter velórios em breve e eu não sei como eu vou reagir. Meu Deus do céu. Porque é isso, né? Mas Agora eu sei que eu sou autista, então eu meio que, tipo, valido várias coisas em mim. Então agora quando eu chegar num velório, eu vou ficar tipo, caramba, agora eu sei que eu sou assim mesmo, eu sei que eu tenho essas reações, e agora, né? Eu vou bancar, eu vou sair, qual que é, não sei o quê. Eu vou enfaixado, né? Assim, tipo, Meu Deus do céu. Pra mim a imóvel ideia, enfaixado. o meu velório dos sonhos é tipo o velório em que todo mundo já foi embora e só posso eu chegar ali, dar tchau, sem ninguém tá me olhando, sem ter ninguém ali. Nenhuma pessoa, mesmo. Inclusive, eu sempre penso que se alguma pessoa que eu amo muito morrer, eu não vou no velório, mas depois eu quero ir lá no cemitério, onde essa pessoa estiver enterrada pra quando Pra tivesse bater eu e um ela papo, tocar. né? Bater um papo, tocar uma música, sabe, chorar umas coisas, pá.
É bom essas coisas. Você falou dessa questão de ficar muito tempo sem falar com seu pai, tá? Eu também já passei uma fase bem grande, assim, nesse É nível outro também. luto Muito isso, né? tempo sem falar com a minha avó paterna, assim. E não me arrependi, foi uma escolha minha fazer isso, porque ela é uma pessoa que não me fazia bem, assim, a gente conflitava, assim. E minha avó materna era o contrário. E aí eu fico pensando nessa questão da culpa de lidar com isso, porque aí a morte marca uma coisa que fica irrecuperável. Você não pode mais ir atrás daquilo que você não fez, ou você pode também ficar tranquilo com o que você fez, a sua presença, assim. Então isso era uma coisa que eu, depois que a minha avó materna faleceu, eu fiquei... Uma coisa que me aplacava muito era isso, de falar, nossa, minha avó morou comigo um tempo, então eu lembro que eu sabia que ela estava velhinha, então eu gostava de fazer uns jantares super legais para ela, a gente celebrava isso todos os dias, assim, e adorava fazer as coisas que ela gostava de comer. Então eu fiquei muito tranquilo também com isso, de pensar, puxa, em vida eu pude manifestar o meu amor de várias maneiras, assim, e então fiquei aplacado e acalmado com isso. E o contrário também com a minha outra avó, de ter sabido claramente que um dia eu decidi não frequentar lá mais, Sim. e isso não me deixava culpado, pelo contrário, eu sabia que aquilo tinha sido saudável para mim, assim. Então, mas eu fico imaginando quem está nos ouvindo, as pessoas também podem experimentar culpas que não são só no modo da expressão da dor no momento do velório, mas depois na expressão da dor quando isso passa. E aí de ficar se sentindo ou culpado ou não por o que você fez logo depois que a pessoa morreu, ou como você estava antes da pessoa e como você tocou a vida com aquela pessoa, né? Quero trazer uma coisa também. Fala, Dani. Da separação, você falou da culpa, e eu lembrei da coisa da culpa católica, e eu lembro quando eu me separei, eu ficava muito culpada, assim, no sentido de como é que eu abri mão desse amor, né? Como é que eu podia não me relacionar, não querer mais me relacionar com uma pessoa que me amava, né? Como isso era possível. Assim, e, na verdade, eu penso sobre essas questões, na verdade, eu penso até hoje, isso é uma questão, né? Que, assim, como é que a gente lida com uma pessoa que gosta tanto de você, mas você não gosta mais, assim, tanto dela? Nesse nível, do tipo, você gosta, mas você não quer conviver todos os dias. Não, Como a é gente que a se gente mata por faz dentro. isso? Não faz. Fica eu já falei sofrendo. eu já falei para vocês dessa diferença entre o verbo amar e gostar. Eu acho que eu não contei Não. mas eu contei aqui, eu já contei para você, Neide, mas acho que eu não falei aqui no Fractais. Legal você estar falando disso, Dani, porque isso é uma maneira muito interessante. A diferença desses dois verbos concilia muito esses problemas de ordem familiar e como a gente lida com essas relações, assim. Justamente a minha tia materna, mais velha, ela mora em Nova York, faz mais de 47 anos ali, 48 acho agora. E ela, quer dizer, ela foi para lá antes de eu nascer. E aí uma vez ela contou isso para mim. Ela falou assim, Ale, você sabe por que eu vim morar aqui? E eu conto essa história e ela já contei, então não tem problema, eu não vou expor minha tia, assim, porque ela sabe que eu conto e ela gosta dessa história. E ela é filha dessa minha avó que eu amo muito, que eu amei muitíssimo, assim, né? Ela falou assim, eu vim pra cá porque eu amava a sua avó, a minha mãe, mas eu não gostava dela. E aí isso me deu uma clareza, assim, muito grande sobre essa questão, porque muitas vezes os conflitos que a gente vive é porque a gente não gosta de certo parente. Às vezes pode ser o nosso pai, às vezes pode ser a nossa mãe, como era o caso da minha tia, mas a gente ama. Porque o amor tá posto ali, foi a primeira pessoa que você viu na vida, você tá naquela relação construída, e aí conciliar esses dois afetos, amar alguém e não gostar daquela pessoa, pode ser muito conflitante, assim. E aí ter essa clareza de que o amor pode estar presente, mas o que vai definir você estar presente com aquela pessoa, você cultivar uma relação, você querer viver um cotidiano, no fim das contas tem muito mais a ver com gostar. Gostar de como você vive o cotidiano com ela, gostar das opiniões daquela pessoa, gostar das ideias dela, gostar de como você passa o dia a dia, gostar do jeito como ela toca a vida. E, por exemplo, em relação à minha avó paterna, era completamente isso. Claro que tem um amor ali, que eu sei que eu reconheço, eu fico naquele conflito de pensar, putz, eu amo porque é minha avó, mas não gosto de nenhum modo de como ela toca a vida dela e como ela lida com os outros e comigo, principalmente. Então, ter essa clareza e ter feito essa opção de não conviver com ela porque eu não gostava dela, apesar do amor, tá ali. No meu conflito com meu pai também, eu deixei de falar muito tempo com ele, eu ficava ali tracionado entre essa questão de meu pai, eu amo ele de algum lugar e onde está isso, e não gostar de certas atitudes dele e ter feito uma opção por não conviver com ele por um tempo por causa disso, assim. Hoje a gente já se reconciliou, já fez as pazes, mas tinha essa diferença, assim, e eu acho que isso explica muita coisa e facilita muito pra gente não ficar se sentindo culpado de às vezes tomar uma decisão dura de deixar de frequentar uma pessoa que a gente ainda ama, mas que a gente não necessariamente gosta mais.
Ou, eu vou falar um trem aqui, muito polêmico. Eu tenho certeza que eu vou ser muito julgado, mas eu quero muito que vocês saibam disso. Se meu pai morresse, tipo, amanhã, eu acho que eu não sentiria nada. Eu sinto que é uma pessoa que já morreu pra mim. Tem uma ideia de que o real perdão vem com a indiferença, né? Então, eu meio que não sinto nada. É que nem uma pessoa X morrer. De verdade, pessoal. E eu me sinto muito mal, às vezes, de pensar que eu sou meio psicopático por conta disso, porque é algo que é tão claro pra mim. Eu sei tão claramente que isso não é uma barreira, não é tipo uma máscara que eu tô vestindo. Muito pelo contrário. Aham. Porque é muito mais fácil ser julgado por isso do que eu. É difícil falar Do isso, que né? amado por, né? Não, É, mas eu Basicamente, tá nossa. acho que falando. nesse caso específico, você já está pensando nesse assunto há milênios. Então, tipo assim, não é que. Eu? Não, não tô não. Não Não, é mas a pensando decisão nisso. que Eu pensando no você seu tomou e a clareza que essa você tem decisão, disso, essa é. clareza, não é que Uhum. ele morreu agora e foi pego de surpresa. Você já pensou sobre isso. Não é uma morte surpreendente, tipo, que vai te. Uma morte que aconteceu que vai acontecer, tipo, do nada e pode ocorrer. Mas é uma coisa que você já está pensando há muito tempo. Para mim é muito parecido com uma pessoa que já está doente há muito tempo e que você já Uhum. sabe o que reagir. Você já está se preparando para a reação É, há muito tempo, entendeu? E até se preparando para quais sim. sentimentos e até as culpas dos seus sentimentos. Você já está na fase 2. Você já sabe até a culpa do sentimento que você vai sentir a morte daquela pessoa. Então, tipo assim, Não, é, inclusive, nesse caso, tem até base amostral, tá? Eu recebi uma notícia, tipo, há 2 anos atrás, que meu pai quase morreu. E não significou nada pra mim. Eu falei, ah, tá bom, deixa eu. Legal. Vida seguiu. Se eu tomar Não um pegou. café da manhã. Mas Juro então, pra mas é porque o vocês, desgosto cara. que você já passou com ele já atenuou isso e anulou essa questão. E por mais que você tenha um amor filial, ele tá ali, ele ocupou aquele espaço, tem aquela questão. Tanto é que você nem se condói mais nesse sentido, assim, você não Eu fica não mais sei explicar, tem se a ver com a minha martirizando. neurodivergência, certeza que tem a ver, cara. É um Uhum, aham. descolamento de uma realidade que é, tipo, normal pra todo mundo, pra mim simplesmente não é assim. E eu falo isso pras pessoas, elas não entendem, elas falam, ah, mas não é mesmo. Mas não sei o quê. Eu falo, não, se você não está entendendo. Já Agora, eu acho descolou. que a gente precisa de um terceiro verbo, viu, Ale? Você falou sobre isso, eu tenho muita dificuldade de falar, de entender essa questão, principalmente dos laços de sangue, de falar assim, é amor, né? Uhum. É amor e eu não gosto mais. Para mim, não sei, acho que tinha que ter Tinha um verbo intermediário aí. um Mas, ô verbo Dani, engraçado. intermediário, ou antes do amor, sabe? É porque a Que é gente tem assim, aquela a impressão questão ainda em português que a gente fala assim, eu gosto muito, adoro e amo como se fosse uma linearidade. E é pensar que isso são verdade. coisas distintas também, porque não é que o amor é um super gostar, é uma outra coisa. É essa, Total. que é isso que eu tô falando, assim, essa filiação, essa convergência, esse pendor que você tem pelo outro e que tá posto na família. Mas eu Eu amo acho que, todo mundo sei da lá, minha tem a ver com uma família. tolerância, né? Uma obrigação de uma tolerância por aquela pessoa ter dedicado alguma parte da vida dela a você e tem um sentido de débito, né? Porque se você está Essa falando assim, filiação putz, amorosa, você tá eu conectado tenho uma amorosamente com isso por avó, causa dessa mas eu não convergência. gosto dela, Uhum. mas eu amo, mas assim, sei, acho que a gente O... precisa fazer um episódio sobre o amor. Então, precisa, Bora Dani. E fazer. até uma parada que, não sei, talvez possa dar um norte, assim, pra isso que tá colocando, porque é algo que eu penso muito no amor mesmo. E eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu fico colecionando definições do amor, tipo, na minha vida, assim, sabe? Eu vou, tipo, vendo coisas que vão acontecer e falo, nossa, olha aí, isso é amor. Ah, eu pensei que fosse frases, eu ia adorar colecionar Frases, não, frases mas das pessoas que falam sobre o amor. sim, frases, comportamentos. Tipo, às vezes eu falo, nossa, não consigo pensar em nenhuma agora, mas eu já anotei algumas. É isso, pra mim o amor tem 30 milhões de definições e isso é o que é o mais legal. E ficar buscando essas definições o tempo inteiro é a beleza do buscar, né? E não chegar. Porque quando a gente chega, você não chega em lugar nenhum. Nunca chega em lugar nenhum. Mas será Sempre que a tem gente um outro chega no lugar. amor? Ou a gente chega na morte? Ah, eu não quero chegar no amor, porque senão eu vou parar de ter definição pra ele, aí vai perder a graça. Mas quando eu tô Tá falando de aí amor, é que eu tô uma falando de um amor definição de amor, que não é entendeu? o amor romântico, esse amor contadinho no cinema, nas historinhas, não sei o quê. É esse amor que é essa tendência a convergir, assim. E aí a família tem isso, né?
gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, tem uma convergência desse cuidado, que pode ser mal feito, bem feito, a convergência do eu sei que você existe, a convergência do você é do meu sangue, tem um monte de... Eu tô fazendo com a mão aqui, acho que as pessoas não estão vendo, mas Não, pra mim e amar agora é o conjunção. momento, Alexandre, de você trazer aquele conhecimento grego sobre o amor. Entendeu? O agapó, não sei o quê. Momento Grécia. Não, mas por exemplo, então eu vou fazer um momento Grécia aqui, tá Orime. bom. Na Grécia Antiga, uma das maneiras de você simbolizar o amor por uma pessoa se dava por um objeto que se chamava símbolo. O símbolo era um colarzinho ou um anel que você tinha uma metade que se conectava exatamente com uma outra e você dava para outra pessoa a metade que conectava. É verdade? Sabia não. A palavra símbolo é isso. E o oposto da palavra símbolo, sabe qual que é? Se a palavra sim significa convergir, né? Sim, né? De síntese, de sinapse, é a palavra dia, de separação. Então, o contrário do simbólico é o diabólico, é aquilo que separa. Então, é muito interessante. Isso aí, para mim, o amor tem essa clareza. Assim, o amor é aquilo que converge e reúne, e o diabólico vai nesse sentido, é aquilo que separa e rompe. Então, bom, a gente tá falando aqui disso. Então, exatamente... Gente, eu acho muito bom. Eu que é já a falei morte, que a gente né, tem que um fazer pouco. esse episódio Esse grego. rompimento. Aliás, eu sugiro Fractais na Grécia. Gravado em Tá. loco. Exatamente, eu acho que vale Fractais temporada na Grécia. Pô, eu Mykonos. tô pensando em trabalhar lá, Santorini. inclusive. Aí, É, Lá, pois ia ser bem é. da hora. Lá em Zactus, recebi uma proposta lá interessante. Enfim, acho que é a hora do adeus, né? Acho que é a hora do Exatamente. adeus, justamente. Falando Foi do nisso, até falando parar. falando em Grécia, falando em despedir do Id, que acabou de se despedir de um país aí da Tailândia, pra mim, o luto tem a ver com um território que a gente não frequenta mais, é como se fosse uma cidade ou um país que a gente nunca mais vai entrar, assim. Então tem essa questão. Interessante. E aí, gostar da cidade, ter a lembrança dela, aqueles meandros, as ruazinhas por onde você entra, tudo mais, Acho são que por aí territórios. por aí eu gosto Uhum, desse caminho. ficar enlutado de um certo modo é saber que você nunca mais vai entrar naquele lugar, assim. E aí você fala, bom, ok, que lembranças que eu guardo, e eu quis sair de lá mais cedo. Doido você falar isso, Ale. Essa coisa de, por conta do mergulho, eu tô o tempo inteiro na natureza e eu me sinto muito atravessado pela natureza. E a natureza é isso, cara. Tipo, aquela coisa acontece e nunca mais vai acontecer. Aquele bicho tá ali, ele não vai estar mais. Aquele comportamento aconteceu e você talvez não veja de novo. E por aí vai. E isso tá dentro de mim já, entendeu? Já entrou na minha pele. E o mundo não é assim, né? A gente vive no mundo da sociedade onde tudo tem um controle, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo precisa ter um fim. Mas quando você se enfia no meio do mato, você vê que não tem nada disso. Que as coisas só são, que a morte só é, ela só acontece. E algo que se torna natural pra gente, porque nossa cabeça é diferente, não vai ser natural pros outros. E é por isso que a gente tem que fugir de velórios. Brincadeira, eu tô falando de mim somente. É isso aí, gente. Muito bem. Então Fê, foi quer terminar? ótimo esse papo de esse papo de adeus, sacanagem. Esse papo de adeus é ótimo. O Fractais não vai morrer, a gente continua vivo, forte aqui, não precisa chorar por Exatamente, isso. né? Ele vai se É um fractalizar território em que mil você formas. vai continuar frequentando. Não, é sério, se entrasse alguém agora na casa de cada um, onde tá cada um, e matasse a gente, o Fractais ia continuar, os episódios vão continuar lá, as nossas falas vão A gente é continuar eterno vivas, por isso. entendeu? É A gente verdade. faz as coisas Mas eu pra acho depois que da nossa negócio morte, é terminando- isso aí. Terminando Já sobre falei isso, isso acho que aqui. aí tem. Eu também, eu acho que o mais importante eu acho que a minha é a definição de vida, mas acho que a maioria das pessoas aqui é tipo assim, você continua eterno nas coisas que você deixa, e o Fractais é isso nosso também. Então, mesmo que a gente morre de modo físico, Fractais vai existir. E aí as coisas, por exemplo, a gente recebe muita mensagem, eu acho que é só para terminar com essa parte que eu acho interessante, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que, tipo, mudaram a vida ao ouvir a gente. Ao ouvir a gente, tipo, melhorou ela, ou mudou o modo dela de pensar. E aí, de algum modo, a gente mudou essa vida dessa pessoa para sempre. Então, a gente está eterno na vida daquela pessoa e nas pessoas em volta dela de modo muito legal. E eu acho isso muito foda. Assim, eu acho que a parte mais legal do nosso trabalho é saber que a gente, de algum modo, está ajudando ou fazendo pessoas mudarem a vida delas e pensarem diferente sobre a vida delas. Então, a gente está eterno ali, naquela pessoa, através do que a gente fala, das coisas que a gente faz. Para mim, Demais. é a definição do eterno. É mais legal. Ainda mais É. se a gente neurodivergente que tá escutando a gente, que são pessoas que têm uma tendência a se apegar a coisas completamente aleatórias, com um podcast. Não, e que podem experimentar pertencer e ouvir as nossas experiências mais duras e falar, eu também vivi alguma coisa nessa linha assim, e poder se permitir ter vivido isso e aceitar ter vivido isso e aceitar ser desse jeito.
Isso faz muita diferença, assim. Acho que é o que é mais potente no nosso trabalho, assim. Pô, eu tenho certeza Legal. que quando for no próximo velório eu vou lembrar de vocês. Certeza. Certeza. Com certeza. Vocês vão Também. estar lá comigo em presença mental. Tá, mas não precisa convidar, tá? Ah, não, com certeza não, que isso. Só pra mergulhar na Grécia, aí sim. Exato, aí sim. Maravilha. Então tá pessoal. bom, gente. Um beijo pra grande, vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.